Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora para mais uma receitinha? Para a receita de hoje, nós vamos precisar de 2 caixinhas de morango de 250 gramas, já lavada, higienizada e bem sequinha. Reservo os morangos e aqui nessa tigela de vidro eu vou começar a bater a massa do bolo. Aqui tem 6 claras que eu vou bater em neve até elas ficarem assim bem espumantes. E em seguida eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa de açúcar e para ela poder dar uma estabilizada. E vou reservar agora essas claras já batidas, que já tá nesse pontinho assim, ó, bem firme. Eu vou reservar aqui do lado e agora eu vou começar a bater as gemas. Aqui tem 6 gemas e eu vou bater elas com 2 colheres de sopa de água em temperatura ambiente. Coloca a água aqui, ó, nessas gemas. Isso vai ajudar a dar mais volumes, tá? Nessas gemas e vai deixar a massa mais fofinha. E agora eu vou bater essas gemas aqui até ficar bem airada, bem fofinha. E vou adicionar aqui o açúcar. Durante a receita toda eu vou utilizar 115 gramas de açúcar. Sendo que eu retirei 2 colheres de sopa de açúcar, coloquei nas claras e o restante eu coloquei aqui nas gemas aos poucos. Coloca 1 colher de chá de essência de baunilha e vai formar esse creminho aqui, ó, de gemas, bem clarinho e bem fofo. E agora eu vou adicionar aqui 115 gramas de farinha de trigo sem fermento e eu vou adicionando ela aqui, ó, peneirada bem aos pouquinhos. É importante você ir colocando essa farinha de trigo bem aos poucos e vai mexendo assim, como se você estivesse cortando essa massa bem de baixo para cima, para ficar bem airada, bem leve essa massa, tá? Porque aqui nós queremos uma massinha de falso pão de ló, mas que ele vai ficar bem fofinho, tá? E eu vou adicionando assim bem aos poucos essa farinha de trigo e vou mexendo, tá? Que já tô finalizando a farinha de trigo. A massa vai ficar assim um pouquinho mais pesada, sabe? Mas ela ainda tá bem leve, bem fofinha. E agora eu vou adicionar aqui nessa massa 1 colher de sopa de óleo. Mas eu não vou colocar diretamente aqui na massa. Eu vou separar, colocar aqui um pouquinho aqui, ó, para poder dar uma incorporada nesse creminho de ovos com farinha aqui, ó. E esse óleo, porque olha só como que fica difícil para misturar. E aí eu vou mexendo delicadamente, colocando mais massinha. Agora eu vou juntar toda essa massa aqui, ó, de gema com a farinha de trigo e o óleo. E agora eu já vou começar também a adicionar as claras em neve, que é essa clara aqui com açúcar, que tá mais firmezinha. Eu vou colocando ela aqui aos poucos aqui nessa massa de gema e vou mexendo. Isso é importante para deixar a nossa massa de bolo assim bem levinha e bem saborosa. E enquanto eu vou incorporando aqui essas claras nessa massinha, você já aproveite para se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E deixe um joinha aqui se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de vídeo de receitinha. E aqui é importante você ir mexendo a massa dessa forma que eu estou te mostrando, ó, bastante leveza e sempre mexendo de baixo para cima. Assim vai deixar a massa bem leve e bem airada. Coloco 1 colher de chá de fermento químico em pó. E vou mexer agora com o auxílio do fouet, ó, para que essa massa continue bem airada. E a massa ficou assim. Agora eu vou colocar na forma. Vou colocar nessa forma de 18 centímetros de diâmetro, ó. Coloco toda a massa. Vou levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 25 a 30 minutinhos ou até ficar bem douradinho. Para preparar a calda, eu coloquei aqui nessa caneca 5 colheres de sopa de açúcar, 5 colheres de sopa de leite em pó, 240 ml de água em temperatura ambiente, mexo bem e reservo. Com o bolo já assado e frio, vamos começar a montagem. Passo primeiro uma faquinha na borda do bolo e em seguida eu retiro ele, ó, e vou cortar aqui essa parte de cima que ficou aqui meia um pouquinho desuniforme aqui para dar uma igualada no bolo para deixar ele mais retinho. Aí retire e olha só como que essa massa fica bem fofinha, esse bolo fica perfeito, uma delícia. E olha só a fofura dessa massa. E agora eu vou começar a montagem. E aqui para montagem eu vou pegar esse bolo e vou colocar ele dentro de uma... Aqui da mesma forma que eu assei o bolo, eu coloco um saco plástico aqui, ó, na forma. E eu vou colocar primeiro o disco de massa aqui, ó, desse bolo, a primeira camadinha de bolo. Eu coloco aqui no fundo dessa forma.
e vou molhar com a metade dessa calda que eu preparei, aproximadamente 120 ml, tá, de calda. Eu vou colocar aqui. Coloco primeiro essa parte que tava no fundo, né, da mesma forma como eu assei o bolo, eu vou montando ele aí, da forma como se ele estivesse montado na forma. Coloco a metade da calda e vou reservar. E agora eu vou bater aqui o nosso creminho, né, de nata. E eu vou precisar de 300 gramas de nata bem gelada e 6 colheres de sopa de açúcar, que eu estou utilizando açúcar refinado. E vou bater. E olha só, é muito fácil esse creme, é só bater, não tem segredo, bate bem rápido, porque logo esse creme ele já vai ficar bem consistente, no formato de um chantilly, e aí já tá rapidinho, sabe? Já fica pronto. Tem que tomar muito cuidado, porque se bater muito, ele vira manteiga. E olha como que ele fica, bem cremosinho, perfeito. E agora eu vou colocar aqui no meu bolo. Se você quiser um bolo com a camada mais espessa, né, de creme, mais grossinha, você coloque 2 potinhos de nata, tá? Você pode colocar aí 600 gramas de nata, que aí vai ficar uma camada mais generosa de recheio. Mas aqui eu não coloquei porque pra mim assim tava bom. Então eu coloquei a nata, um pouco de morango picado, uma caixinha de morango cortada assim em cubinhos e coloco mais um pouco desse creminho de nata e vou espalhar bem aqui. E já vou colocar a próxima parte do meu bolo, meu próximo disco de massa. Molho com o restante da calda e já vou aqui agora tampar aqui ó, o bolo e já vou levar ele para gelar, para ele descansar lá na geladeira por mais ou menos umas 2 horas, ou então vou colocar aqui no congelador por 30 minutos. Depois de descansar por 30 minutos no congelador, o bolo tá assim, ó, bem firme. Eu vou desenformar ele aqui, ó, no lugar onde eu vou servir mesmo. E aí eu já retiro essa película, esse papel manteiga que tava aqui, e vou passar uma natinha, só um pouquinho desse creme de nata que eu havia reservado, meia xícara da nata, para poder fazer esse contorno aqui. Eu vou passar em volta do bolo e agora eu vou decorar colocando assim, ó, essa morango cortado assim, ó, em pétalas. Mas aqui eu coloquei assim cortado em 3 e eu vi que pelo tamanho do bolo tava fazendo muito volume. Então o que que eu fiz? Eu parti ao meio e coloquei somente 2 pétalas de morango. E olha só como que ficou. Ficou assim, ó, bem bonitão o bolo. Olha que gracinha que ficou. Perfeito aí para você tomar aquele cafezinho da tarde com as amigas, ou dependendo da ocasião, até cantar um parabéns, ó, porque eu achei que esse bolo ficou bem bonitão. Não sei vocês aí, mas eu gostei bastante. Espero que você faça essa receitinha na sua casa e que você goste bastante, porque ela fica simplesmente uma delícia. É um bolo muito fácil de fazer e agora que o morango tá aí, ó, em promoção, tá mais baixo, então vale muito a pena você fazer. E agora vamos para a melhor hora, cortar esse bolo pra gente ver como que ele ficou. Confesso pra você que esse bolo fica mais gostoso quando ele descansa por mais tempo, tipo de um dia pro outro, ou pelo menos umas 4 horas na geladeira. Mas assim também fica uma delícia. E olha que lindo que ficou. Espero que você faça a receita na sua casa, que você goste bastante. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa. Até o próximo vídeo e tchau!